Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui do canal. Eu estou muito feliz de te receber aqui e se você chegou aqui não é um acaso. Permaneça aqui porque eu tenho certeza que o Senhor te trouxe para cá porque Ele tem uma mensagem que vai trazer uma resposta para a tua vida. Nós vamos ler a palavra e eu quero primeiro falar a mensagem, o tema da mensagem. Eu gostaria muito que você permanecesse aqui porque eu tenho convicção no meu coração que o Senhor vai te trazer uma nova visão sobre aquilo que a gente vai falar hoje. O tema da mensagem é ame os seus inimigos e ore por eles. E a palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, aqui Jesus está dizendo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos por essa oportunidade que temos de acessar a Tua presença. Colocamos diante de Ti esse vídeo, consagrando ele ao Senhor, Deus. Eu oro, Deus, para que cada palavra ministrada aqui seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, Pai, multiplica aquilo que eu tenho trazido nessa mensagem, Deus, para que venha, através dessa mensagem, Deus, trazer as respostas para os corações que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é muito confrontante essa palavra, né? Ame seus inimigos e ore por aqueles que lhe perseguem. Eu quero contar algumas experiências para vocês, eu quero falar sobre o amor. Nós humanos temos uma forma muito superficial ainda de amar. Nós ainda precisamos aprender a amar. Nós achamos que sabemos amar, mas nós ainda não sabemos. E a gente começa a aprender a amar conforme a gente vai se relacionando mais com o Senhor, porque a gente vai tendo acesso ao amor que Ele tem por nós. E então a gente começa a amar Jesus porque Ele nos amou primeiro, a gente começa a olhar para nós e ver que a gente é um trapo de imundície, que o Senhor viu todas as podridões e vê todas as podridões dentro de nós e mesmo assim Ele nunca nos soltou, nunca nos abandonou, sempre nos amou e ainda o Senhor Jesus se entregou por nós, mesmo a gente não merecendo, para que nós fôssemos salvos por amor a nós, de tanto que o nosso amado Pai nos ama. E é esse coração que o Senhor quer gerar em nós. Mas o que eu vejo, e eu vivo uma realidade, né, eu convivo com muitas pessoas, e eu vejo muitas relações terminando, porque as pessoas confundem muito o amor com um sentimento, elas confundem o amar do gostar. E queridos, existe uma diferença gigantesca entre as duas coisas. O gostar vem da paixão, vem do desejo, vem do sentimento, vem daquilo que o outro pode gerar em mim, do melhor que ele proporciona dentro de mim. O amar é uma decisão. O amar é quando eu olho para uma pessoa, ela não entrega nada do que eu desejo, ela não supre nenhuma expectativa que eu espero, ela não supre as minhas carências, ela não satisfaz as minhas necessidades, às vezes ela não é nem útil para mim, ainda não sendo útil para mim, ela me atrapalha e ela acaba despertando sentimentos ruins dentro de mim. Como é que eu vou gostar de uma pessoa dessa? Certamente você não vai gostar, assim como eu também não vou gostar dessas pessoas. Mas o Senhor quer gerar um coração que de fato ama como Ele ama. Um coração de fato que olha para essas pessoas que não tem nada a nos oferecer de forma boa, que não tem nada de bom para nos entregar e mesmo assim a gente decide amá-las. E queridos, esse amor, ele não começa fora da nossa casa. Esse amor começa dentro da nossa casa. Começa nas relações que a gente tem, nas relações familiares, começa na relação conjugal, na forma como nós vemos o nosso marido, como o marido vê a sua esposa, na forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Porque a gente quer gostar o tempo inteiro das pessoas e muitas vezes a gente não vai gostar das pessoas. E às vezes quando eu falo ame seus inimigos e ore por eles, é muito forte, a gente acha que o inimigo é só aquela pessoa que nos machuca, que nos persegue, que nos maltrata, que gera alguma coisa de muito mal para nós. Mas às vezes a gente trata alguém que é muito próximo da gente como o nosso inimigo. Às vezes esse inimigo você esteja olhando como o teu marido, às vezes você que é homem está olhando como esse inimigo como a tua esposa. Porque essa pessoa não está satisfazendo nada do que você deseja, ela não consegue entregar para você nada do que você espera, nenhuma expectativa que você coloca em cima dela, sabe? Você cria uma ideia de como ela deve ser para você e ela não consegue superar aquela ideia, ela não consegue suprir aquela expectativa que você cria. Então,
quando aquela pessoa não supre a expectativa e um cenário que você cria e ela ainda começa a fazer coisas que confrontam aquilo que você gosta, que confrontam os teus princípios muitas vezes, que confrontam o teu eu, que tocam muitas vezes na tua ferida, você deixa o quê? De gostar daquela pessoa. O que vai te manter nessa relação com essa pessoa? O que te mantém nessa relação com essa pessoa? Uma decisão. Qual é essa decisão? A decisão de amá-la, independente daquilo que ela faz para mim, independente do melhor que ela consegue entregar para mim. Isso começa dentro da nossa casa. As relações conjugais, por exemplo, elas começam, queridos, com a paixão, com o desejo. Mas a paixão, o desejo, ela permanece por um período muito curto, no máximo uns 2 anos. Algumas pesquisas já revelam que no máximo 2 anos a paixão ela permanece. É naquele tempo da paixão que você não se incomoda com as coisas do outro, que você releva muitas coisas, sabe? Que até te incomoda, mas você releva, porque o teu desejo de querer estar perto é muito maior, sabe? Aquilo que a pessoa gera naquele momento é muito maior, sabe? Tudo que ela faz e proporciona em você é muito maior do que os defeitos dela. Então, o teu gostar faz isso. Só que uma hora essa paixão, esse desejo, esse sentimento, ele vai cessando. E aí você precisa permanecer a partir de uma decisão. E essa decisão é movida pelo amor. Eu quero citar aqui um exemplo para ficar mais claro o que eu estou te falando. Uma cliente minha, né, uma vez eu comecei a atender ela como personal e no primeiro dia o Espírito Santo me revelou que ela havia sofrido um abuso sexual de alguém da família. Ela tinha sofrido um abuso, mas que era de alguém muito perto. Só que eu não perguntei isso para ela, né? Era o primeiro dia de atendimento, a gente treinou durante um período de 1 ano e ela não abriu nada para mim, mas o Espírito Santo já tinha me revelado. Então todas as dores que ela trazia, que ela foi revelando, nesse tempo de confiança que foi sendo gerado, todas essas dores, elas eram advindas desse abuso que ela havia sofrido. E aí passou um tempo, ela parou de treinar comigo um determinado período, depois voltou, e nesse tempo que ela voltou, ela estava muito sedenta assim para poder se conectar com Jesus. E quando ela voltou, ela estava muito mais próxima, né? Começou a me perguntar algumas coisas, começou a se conectar mais com o pai. E um dia, tá? Um dia ela olhou para mim, no meio do exercício, ela disse assim: eu preciso compartilhar uma coisa contigo. Eu falei: claro, vamos ali numa sala. E ela revelou para mim aquilo que ela nunca tinha falado para ninguém, que ela havia sofrido um abuso do irmão dela. Só que ela nunca falou, o marido não sabia, ninguém da família sabia. Ela tinha tanta raiva do irmão, tanta raiva ela tinha daquele irmão. O irmão se envolvia com drogas, né? O irmão só incomodava a mãe dela também, ela tinha uma irritação porque ele morava com a mãe, então ele vendia as coisas dentro de casa, enfim. Então ela tinha muita raiva dele. Então ela revelou, o primeiro passo foi, ela confessou, né, aquilo que ela estava sentindo, ela confessou e compartilhou uma dor que ela estava passando. Quando fez isso, nós oramos, passou o decorrer de alguns dias, na verdade, ela estava treinando e ela estava muito irritada com o irmão dela porque a mãe queria vender a casa e o irmão não queria sair lá de dentro da casa. E ela disse: eu não sei, eu vou pagar alguém para poder te arrancar ele lá de dentro. Aí eu falei: não, amada, tu não tem que fazer isso. Porque você é irmã, tua mãe é mãe, ela dá conta, é a casa dela, né? É a coisa que ela tem que resolver. Lembra que você é pequena diante da tua mãe, que ela dá conta de resolver as demandas dela. Então isso é honra também, é você deixar para ela aquilo que ela pode fazer, né? Então o cenário que ela está vivendo hoje é o cenário que ela permite ou não, mas a vida é dela, então você não tem que fazer nada disso. O que você pode fazer, eu disse, é você amar ele e orar por ele, porque talvez a tua oração é a única que ele vai receber no céu. E daí ela começou a chorar. E ela falou para mim que um dia antes ela tinha orado e ela disse: Senhor, que amanhã o Senhor me dê uma resposta através da vida da Alexia. Mas, amados, quando eu falei isso, confrontou ela. Porque ela pensou: Alexia, como é que eu vou orar por ele? Se eu agora que eu estou começando a aprender a orar pelo meu marido, pelo meu filho, que são pessoas que eu amo muito. Como é que eu vou orar por ele que me abusou? Como é que eu vou orar por ele que me machucou? Como é que eu vou orar por ele que não faz nada de bom para mim? Aí eu falei para ela: esse é um princípio da Bíblia. Sempre que a gente respeita um princípio, a nossa vida ela é edificada. E eu posso te garantir que a partir do momento que você vai orando por ele, que você vai... Gente, a oração é o maior gesto de amor que a gente pode ter por alguém, sabe? Às vezes a gente quer transformar a pessoa, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem promove a transformação. O nosso papel é amar e servir as pessoas. Ponto final. A transformação é o Espírito Santo que gera. E eu falei isso para ela: então ama ele do jeito que ele é, através da oração. Começa a colocar em oração a vida dele. E eu posso te garantir que o Senhor vai gerando algo no teu coração. E ela começou a orar, e o Senhor foi gerando algo no coração dela.
E um belo dia, né, a gente conversando ali na academia, também sobre a mesma situação, ela disse assim, eu acabei de ter uma visão, só que quando ela falou eu acabei de ter uma visão, o Espírito Santo falou para mim, diz para ela como é que seria para ela conversar com o irmão e liberar perdão sobre a vida dele, e pedir perdão para ele. Só que na hora que o Senhor trouxe isso, eu fiquei até constrangida, porque eu pensei também, poxa vida, a menina foi a vítima de toda a situação e ela vai lá pedir perdão. Na hora que o Senhor trouxe essa revelação para mim, o Senhor trouxe essa visão para ela. E quando ela falou, eu acabei de ter uma visão, uma coisa que eu nunca tive na minha vida, que era eu indo lá na casa da minha mãe pedindo perdão para ele. Eu falei, Deus acabou de me falar isso, então Deus estava confirmando. E nós ficamos bem impactadas, a gente chorou, assim, foi muito lindo. Passou alguns dias, ela disse assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, o Senhor vai te dar graça e tu vai saber o tempo certo. E um dia ela mandou mensagem no meu celular e ela disse, amiga, é hoje, ora por mim. Aí eu falei, ok, eu vou orar aqui por você. Aí ela ligou para a casa da mãe, né? E falou, né? Chama ele que eu quero falar com ele. E ele foi desesperado porque eles não conversavam. Quando ele atendeu o telefone, ela disse, eu preciso falar contigo, mas não vou brigar, eu quero só conversar contigo. Ela conta que não deu 5 minutos, ele estava lá na casa dela. E ele foi com a esposa e a esposa naquele momento estava grávida. Bom, quando ele entrou lá dentro, a primeira coisa que ela relata, né, que ela falou, ela disse assim, eu quero te pedir perdão. Em nenhum momento ela disse, eu te perdoo porque você fez isso, isso, aquilo. Não, eu quero te pedir perdão. Te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por aquilo. Mas eu também te perdoo. Ela não falou o que era, eu também te perdoo. E ele veio abraçar ela, os dois choraram. E ele falou para ela, olha, eu jamais, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente, não teria feito aquilo que eu fiz. Ele nem justificou por que ele fez, mas ele pediu perdão e ele se demonstrou muito arrependido, os dois choraram muito. E olha que interessante, o poder do perdão e o poder quando a gente coloca o nome daqueles que nos machucam em oração. Quando a gente aprende a amar essas pessoas, mesmo sobre aquilo que elas geram em nós, que nos geram muitas dores. Naquele mesmo dia era o dia do aniversário do filho dele, que era o filho mais velho, que também não conversava com ele e trabalhava com ela. Então ela ia fazer uma festinha, um bolinho assim para esse menino na casa dela à tarde. E nesse mesmo dia teve essa conversa. Ela falou assim, você sabe que dia que é hoje? Daí ele disse assim, não sei, dela é o dia do aniversário do teu filho. Daí ele ficou, né, espantado. Ela disse, você vai se arrumar, se arruma, tá? Compra um presente, vem aqui todo arrumado e vem aqui à tarde. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que o menino disse, o que você está fazendo aqui? E na hora ele respondeu, filho, me perdoa. E aí os dois se abraçaram e se reconciliaram. Olha o poder da semente que foi plantada através da vida dessa minha aluna, sabe? O coração dela foi curado porque ela não tem mais raiva do irmão, ela entende. E amar, gente, muitas vezes a gente vai precisar aceitar o destino da outra pessoa. E isso eu falei para ela, o teu irmão escolheu esse caminho, né? Ele escolheu o caminho da droga, ele escolheu esse caminho de estar morando com a tua mãe, ele escolheu esse caminho, sabe? Ame o destino dele, entenda que ele tem capacidade de viver a vida dele, sabe? Então a gente ama e aceita a realidade do outro, o destino do outro. Mas trazendo isso agora para relações mais próximas também. A gente falou sobre uma relação de um irmão na qual teve uma situação traumática envolvida. Mas vamos trazer, por exemplo, para dentro de um casamento. Quando o teu marido ou a tua esposa não supre aquilo que você espera. Quando não supre as tuas necessidades. E talvez você esteja aqui nesse vídeo até pensando, acho que eu vou terminar o meu casamento, porque eu não me sinto feliz, essa pessoa não faz nada do que eu desejo, sabe? Claro, se você estiver passando por algum abuso físico, psicológico, você deve até buscar ajuda, tá? Porque não é isso que a Bíblia diz. Mas se talvez você esteja decidindo terminar, porque simplesmente essa pessoa não supre as tuas necessidades, os teus desejos e as tuas carências, entenda o seguinte, queridos, que a tua decisão agora, você tem duas decisões, ou de fato você sai ou você decide continuar amando essa pessoa do jeito que ela é. E aí, decidir amar essa pessoa do jeito que ela é acolher para você os defeitos e as qualidades dela, sabe? Muitas vezes, por exemplo, num casamento, às vezes as pessoas dizem 50-50, não, às vezes vai ser 90-10, 80-20, às vezes você vai ter que entregar muito mais do que o outro consegue entregar. E talvez o máximo que o outro consegue entregar é 5%, é 10%. E aí você não vai gostar daquela pessoa. Você não vai gostar das atitudes dela, não vai gostar dos comportamentos dela, não vai gostar porque ela não está suprindo aquilo que você criou enquanto expectativa, você vive frustrado na relação, né? E aí o que vai fazer com que permaneça a relação?
o amor que você tem, sabe? O amor que você decide ter por aquela pessoa. Peça para o Senhor para que Ele tire as escamas dos seus olhos e que Ele te ajude a enxergar, seja o teu marido, seja a tua esposa, seja os teus filhos, seja o teu irmão, seja a tua mãe, pela ótica dos olhos dele. Para que você aprenda a amá-lo como Ele ama. Senhor, me ajuda a amar essa pessoa como o Senhor ama, a ver como o Senhor vê. Senhor, arranca as minhas vaidades, os meus orgulhos, sabe? Aquilo que não está sendo suprido, arranca de dentro de mim e me ajuda a amar verdadeiramente como o Senhor ama. Lembre que amar é uma decisão. Às vezes, amados, a gente não gosta nem da gente, sabe? Às vezes, muitas vezes na minha vida, eu olhei para mim e eu não gostei da Alexia. Eu não gostei porque os meus sonhos estavam frustrados, eu não gostei do que eu via fisicamente, não gostava do que eu sentia, não gostava dos meus comportamentos, mas eu tive que decidir me amar. Então, mesmo não gostando de mim, eu ia fazer o exercício físico, eu ia ler a palavra, eu ia ler livros, eu ia investir em conhecimento, eu comecei a me arrumar mais. Por quê? Porque eu estava gostando de mim? Não, simplesmente porque eu decidi me amar. E essas decisões de amor foram me transformando de uma forma tão linda que hoje eu gosto da Alexia. Eu gosto de quem eu sou, mas é muito fácil me amar assim, porque eu vejo tudo em mim, seja aqui fora, seja aqui dentro, eu gosto de quem eu me tornei. Mas esse gostar foi um reflexo do meu amor por mim, das atitudes de amor que eu tive em relação a mim. E quando eu faço isso por mim, por isso que a Bíblia fala, ame o próximo como a ti mesmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos amar, independente se a gente está gostando ou não, ter atitudes e decisões de amor em relação ao nosso respeito, mesmo que a gente não goste de nós. E a mesma coisa também a gente fará com o outro, a partir do momento que a gente aprende a fazer isso com a gente primeiro. Então o Senhor te trouxe para esse vídeo para que o Senhor remova as escamas dos seus olhos e Ele te mostre uma nova percepção do que é o amor. Talvez você estava confundindo o amar com o gostar. Talvez as outras pessoas não te entregam nada. Eu estava atendendo uma cliente nesses dias de mentoria, o marido dela sofreu um acidente de carro, eles estavam antes desse acidente numa crise no casamento, sabe? E aí ele sofreu um acidente de carro, ele está acamado, né, está em recuperação, ela que está cuidando dele. E ela estava pensando assim, Alex, eu estou em dúvida porque eu já não sei mais se eu sinto alguma coisa por ele. Eu falei, amada, você nem gosta mais dele, vamos falar a realidade. Você está confundindo o amar com gostar, eu não sei se eu amo mais ele. Não, você está confundindo gostar com amar. Você não gosta dele. Primeiro, porque você já estava em crise, ele não estava suprindo as tuas necessidades, os teus desejos enquanto mulher, ele não estava suprindo as tuas expectativas. E agora ele está inútil, ele não pode fazer nada disso, porque ele está na cama. Ele não pode te entregar nada, ele não pode suprir nada que você espera nele. O que vai fazer você permanecer nesse casamento? A tua decisão de amar. Como é que você decide amá-lo? Tendo atitude de amor. Aí eu trouxe a responsabilidade para ela, para que ela melhorasse enquanto esposa, na forma como ela estava entregando aquilo para o marido. Falei sobre, né, ele deseja muito tempo de qualidade com ela. Então eu falei, prepara um café da manhã, sabe? Conversa com ele, assiste um filme com ele, faz uma massagem na mão, no pé, sabe? Dá atenção para ele, atenção de qualidade para ele. Isso é decidir amar, porque confronta ela, confronta a linguagem de amor dela, confronta o ego dela, confronta as convicções dela, confronta tudo aquilo que ela aprendeu sobre relacionamento, sobre amor, sobre o papel da mulher dentro do casamento, confronta tudo que você pode imaginar. Então vai ser desafiador para ela, mas aí ela decide passar por cima de tudo isso, decide se confrontar para poder realmente amar o seu marido. E aí é interessante, gente, quando a gente começa a amar, assim como eu falei em relação a mim, quando eu comecei a me amar, de repente as coisas foram mudando, eu fui me transformando, eu comecei a gostar do que eu vi. A mesma coisa vai acontecer com as pessoas em nossa volta. A gente começa a amá-las, mesmo nas condições mínimas que elas podem entregar para nós, e de repente aquele amor que ela vai recebendo, aquele amor que no primeiro momento constrange, mas um amor que também cura e transforma, porque o amor cura e transforma, Jesus é o próprio amor. Daqui a pouco aquela pessoa ela vai começar a mudar o comportamento dela, vai começar a ser uma pessoa melhor e você vai começar a gostar dela de novo. E assim vai fluir esse relacionamento. Mas você vai precisar ter paciência, porque, queridos, as pessoas não são robôs, elas não são marionetes na nossa vida, sabe? Elas não são garçons que estão aqui para suprir só aquilo que a gente precisa. A gente está aqui para poder amar e servir essas pessoas. Então entenda e compreenda verdadeiramente qual é o sentido e qual é o significado do amor. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. É um vídeo que confronta, é um vídeo que te desafia, mas é um vídeo que te edifica, que te transforma e que faz você ter uma maturidade, um novo olhar sobre a vida de fato, tá bom?
Espero que esse vídeo tenha feito sentido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e te espero na próxima mensagem.